Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre o mês do orgulho. Bom, é finalzinho de junho e provavelmente você já sabe que junho é considerado o mês do orgulho LGBTQIAP+, aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. Também é provável que muita gente aqui nesse site já tenha vindo falar para você por que o mês de junho é considerado o mês do orgulho LGBTQIAP+. Inclusive eu já fiz isso várias vezes durante muitos anos quando fazia podcast. A questão é que, não importa quantas vezes a gente fale, todos os anos vai aparecer alguém para perguntar por que os LGBT têm um mês dedicado a eles e por que não existe o mês do orgulho hétero, ou o mês do orgulho cristão, ou o mês do orgulho branco, ou, sei lá, o dia do orgulho de ser homem e tantas coisas. Para mim, esse ano apareceu o tweet de uma moça que reclamava que os LGBT tinham direito a ter um mês todo dedicado a eles, enquanto isso, Cristo, que era filho de Deus, não tinha nenhuma data comemorativa para ele. Bom, é muito provável que essa pessoa, se ela não tiver uma tremenda falha de caráter e uma má vontade intelectual gigantesca, que ela seja muito mal informada, nunca tenha ouvido falar de Natal, de Quaresma ou de Páscoa. Enfim, o calendário está cheio de datas cristãs, não é mesmo? Para a gente poder elucidar essas pessoas e poder melhorar o entendimento de por que certas minorias políticas têm datas que celebram a sua existência, como é, por exemplo, o Dia da Mulher, o Dia do Indígena, o mês da consciência negra. É muito importante que a gente saiba, que a gente entenda, antes de mais nada, que essas datas elas não existem apenas a título de comemoração. Essas datas existem para que a gente lembre das nossas lutas pelo nosso direito de existir de maneira plena, como as outras pessoas que não fazem parte dessas classes. Por exemplo, mulheres lutam para terem direitos civis iguais aos homens, por exemplo, ganhar salários iguais, pelo direito de votar, pelo direito ao seu próprio corpo e ao aborto legalizado, por exemplo. Indígenas lutam pelo direito de possuir as suas terras, de não serem chacinados por grileiros. Pessoas negras lutam também pelo direito de serem respeitadas, de ganharem salários iguais, de não serem mortos pela polícia apenas pela cor da sua pele. Muito embora a gente também possa usar essas datas para celebrar a nossa existência, para celebrar a nossa resistência, para celebrar a nossa sobrevivência, e não tem nada de errado disso. A questão é que essas datas não são apenas um carnaval fora de época. A gente também pode usar elas para celebrar, e tá tudo bem, mas a gente precisa lembrar que essas datas são datas que são marcadas por lutas de classe, por lutas de pessoas que são representadas nesses períodos que ficaram comercialmente conhecidos. Junho é o mês do orgulho LGBTQIAP+, por causa de um fato histórico que aconteceu mais de 50 anos atrás na cidade de Nova York, num bar chamado The Stonewall Inn. Eu não sei se você já ouviu falar desse bar, mas o Stonewall Inn era um bar onde pessoas LGBT eram bem-vindas ali na década de 50, 60, quando as políticas anti-homossexuais dos Estados Unidos eram muito severas. Eu vou trazer isso aqui a título de curiosidade. Ali nas décadas de 50 e 60, nos Estados Unidos, era proibido exercer a homossexualidade. Como assim, Gambit? Pessoas homossexuais eram perseguidas pelo governo. Elas tinham seus empregos tirados, as pessoas não podiam saber que você era um homem gay, e existia, inclusive, vejam só vocês, uma regra de vestimenta em que as pessoas não podiam usar roupas que fossem consideradas diferentes do gênero ao qual elas pertenciam socialmente. Ou seja, homens não podiam usar roupas que fossem consideradas de mulheres e vice-versa. Então eles tinham um código que dizia que você tinha que ter pelo menos 5 peças de roupas que fossem pertencentes ao seu gênero. E se você fosse pego pela polícia e não tivesse vestido adequadamente, você poderia até ser levado para a prisão. Além disso, e entre outras coisas, haviam também os tratamentos da pseudo-cura para a homossexualidade, em que pessoas passavam por torturas de eletrochoque, torturas psicológicas, enfim. Não era muito fácil ser uma pessoa LGBT na década de 50 e 60. E se só existir já era difícil, aí você pensa como era complicado para a gente se divertir. Eu falo a gente como se eu vivesse na época, né? Mas enfim. Os bares que recebiam pessoas LGBTQIA+, eram perseguidos pela polícia e eram constantemente fechados depois de batidas policiais ali durante a noite. O bar Stonewall Inn, ele também passou por algumas batidas, mas ele tinha algumas regalias porque os donos do bar tinham contato com a máfia italiana e por isso eles eram meio que protegidos pela máfia e a polícia não batia tanto lá. Não só por receberem pessoas LGBT, mas também por venderem bebidas que eram de procedência duvidosa.
Seja como for, ali no ano de 1969, pertinho do final do mês de junho, mais precisamente no dia 28, houve a terceira batida seguida da polícia, em que as pessoas que estavam no bar teriam sido expulsas e obrigadas a voltar para casa. Nessa terceira noite seguida, não obstante todas as coisas que já aconteciam às pessoas LGBT e as políticas anti-homossexuais dos Estados Unidos, as pessoas simplesmente se estressaram e resolveram combater a violência da polícia e tiveram um afrontamento aberto. Não bastasse as pessoas do bar terem entrado em conflito com a polícia, as pessoas do bairro também se solidarizaram com as pessoas que estavam sofrendo os ataques policiais naquele momento e também ajudaram. Ou seja, o bairro se mobilizou em prol de que o bar continuasse aberto. Depois dessa noite, nos dias que se seguiram, as pessoas continuaram se reunindo ali nos arredores do Stonewall Inn e começaram a surgir movimentos políticos, partidos políticos gerados por pessoas homossexuais, sejam partidos só formados por homens gays ou por mulheres lésbicas. As pessoas LGBT se mobilizaram para lutar politicamente contra a opressão que elas viviam na época. E foi assim que se deu origem a vários movimentos políticos de pessoas LGBT. Um ano depois, as pessoas voltaram para o bar de Stonewall Inn e fizeram ali a primeira marcha do orgulho, o que seria a primeira marcha do orgulho LGBT. Em apoio às pessoas que fizeram essa marcha, que começou ali no Stonewall Inn, celebrando ou relembrando a revolta que teria acontecido um ano antes, além de Nova York, outras 3 cidades promoveram marchas pelo orgulho LGBT, sendo elas São Francisco, Chicago e Los Angeles. E foi assim que se deu origem às paradas do orgulho LGBT, que acontecem ao redor do mundo todo, sempre no mês de junho, normalmente no último final de semana do mês de junho. A título de curiosidade, eu preciso dizer para vocês que aqui em 2016, o então presidente Barack Obama nomeou o palco principal da revolta de Stonewall, ou Bar Stonewall Inn, como monumento nacional dos Estados Unidos. E apenas 50 anos depois, em 2019, a polícia de Nova York assumiu que os atos cometidos em 1969 foram um erro da polícia, ou seja, demorou 50 anos para a polícia de Nova York reconhecer que errou com as pessoas LGBT. Moral da história, gente, é importante a gente continuar ressaltando que essas datas que celebram a nossa luta por direito, elas não são datas apenas de comemoração. Elas são datas que marcam dias de luta, dias de batalha e a luta contínua que a gente continua travando até hoje pela conquista de direitos. Para vocês terem noção, tem pouquíssimo tempo, nós, pessoas LGBTs, conseguimos o direito ao casamento. Tem menos tempo ainda, pessoas trans conseguiram o direito de usar o seu nome social, ou a gente conseguiu o direito à adoção enquanto casais, ou mesmo os abusos de LGBTfobia, não tem 5 anos, foram declarados como crime. Então, se você conhece alguém que não entende por que pessoas LGBTs, ou pessoas indígenas, ou pessoas negras têm meses ou dias que celebram a sua existência, é importante você dizer para as pessoas que, ao invés de reclamar de não existir, sei lá, um dia do branco, um dia do homem, um dia do cristão, essas pessoas deviam agradecer por não precisar desse dia. Ou seja, se você é um homem branco e acha ruim que a gente tem o mês do orgulho LGBTQIAP+, querido, agradeça que você não precisa de um dia para lembrar das suas lutas. Porque, politicamente falando, certas classes são favorecidas em detrimento de outras. E aí é necessário que existam datas como essas, meses como esses, para que a gente lembre que essas outras pessoas que são menos favorecidas também são dignas de respeito e que elas têm direito a ter direitos. Bom, no mais era isso que eu queria conversar com vocês. Por favor, digam para mim o que é que vocês acham do mês do orgulho LGBT, que tipo de lutas vocês travam como pessoas LGBT ou não, se você já sabia da revolta de Stonewall, ou como é que essa data tinha se originado. Comenta aí o que é que você achou, inclusive, desse mês do orgulho LGBT, desse ano, em que a gente não pode esquecer da data, apesar de todos os pesares, né? Apesar de estar passando por um momento muito complicado em relação à economia, saúde e ao governo aqui no Brasil. Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo. Não esquece de assinar o canal e de ligar o sininho para você receber notificação toda vida que o vídeo novo sair. E distribui esse vídeo para a galera. Manda para seus amigos, manda no grupo do WhatsApp que tem aquela sua tia velha lá que vive reclamando dos LGBT no meio do mundo, porque a gente é espaçoso demais, né? Basta ter 2 pessoas LGBT no ambiente e esse ambiente já está cheio de gays. Então era isso que eu tinha para comentar com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. O canal lança vídeo aqui toda terça, quinta e domingo. Então a gente se vê depois de amanhã. Tchau, tchau.